Pessoas que ajudam comumente as outras sem esperar nada em troca, provavelmente sempre também serão ajudadas. Isso faz parte hoje da pauta do Ajude um Dev. Então, se a partir de agora você estiver a fim de anotar um aprendizado diferenciado sobre controle de usuários no Bubble, não esqueça de anotar isso ou salvar esse vídeo. E por último, esses dias eu ouvi uma frase, uma coisa escrita em algumas dessas comunidades por aí, aonde um professor dela dizia o seguinte: por mais que você peça um vídeo, alguém gravar um vídeo para te ajudar, eu acho muito difícil que isso aconteça. Detalhe, comunidade paga, hein? Estranho, né? Então, o que eu aprendi com esse tipo de situação, e inclusive ajudando muitas pessoas de forma gratuita, é que isso só traz crescimento para a verdadeira comunidade. Crescimento de conhecimento para você e para mim. Te ajudando, eu também aprendo. E é claro que eu não vejo algo melhor que esse tipo de situação para que as coisas realmente aconteçam, né? Em forma de comunidade. Bom, vamos então ajudar efetivamente um dev? Ajuda um dev, cara. Ele precisa. Pode ter certeza que um dia você vai precisar também. Se você não me conhece, eu sou o Thiago do canal Digitals e aqui você encontra conteúdos sobre desenvolvimento, conteúdos de alto nível. E sim, desde a parte conceitual até colocar a mão na massa no framework de desenvolvimento mesmo. Então, se o seu intuito é desenvolver em alto nível, ser um profissional diferenciado e dominar as ferramentas de desenvolvimento no low code, high code em questão, você com certeza tem que se inscrever aqui e seguir o canal. Dá uma olhadinha na nossa lista de vídeos que lá já tem bastante conteúdo relevante e se inscreva na comunidade Digitals que aí você encontra mais ainda. E é gratuito. E no dia de hoje, quem vai receber a ajuda aqui deste dev que vos fala é um cara chamado Vitor. E para contar um pouquinho sobre a dúvida do Vitor, eu vou aqui me jogar de canto, como sempre, né? E vou trazer aqui, no caso, a conversa onde eu identifiquei esse pedido de ajuda. Então, o Vitor, nesse caso, é esse carinha aqui, ó, desse acento com 3 pontinhos, certo? Como é que eu sei que ele é o Vitor? Depois ele me chamou no particular e ele me falou o nome dele, perfeito? Eu perguntei e ele respondeu, no caso. Então a dúvida do Vitor a gente pode verificar aqui, ó. Alguém sabe como fazer para um acesso por vez? Se alguém tiver logado, por exemplo, joão@gmail.com, e outra pessoa entra, o primeiro acesso cai e o segundo é liberado. Ou seja, apenas um acesso por login. Aqui teve uma sugestão do Daniel. Eu acredito que talvez essa aqui não fosse efetiva. Depois, no caso, ele fala que vai tentar. Ele, pera, não é isso que você quis dizer. Eu pensei que estava falando da mesma máquina, né? E aí aqui, enfim, eu chego e falo, por token. E aí, ao logar o usuário, insere um token temporário na tabela user e confere a todo instante. Se não for a mesma que está na URL, derruba o usuário. Isso tem na minha aula High Level sobre login e controle de usuário. Sim, pessoal, a próxima aula High Level da comunidade Digitals é um aulão de alto nível, abordando praticamente tudo aí que eu conheço, que eu vou passar como base em como estruturar comportamentos de usuários, como criar perfis de usuários eficientes, né? E enfim, é um monte de coisa que tem nessa aula. Isso aqui são só 2 tópicos de 11 capítulos que tem nessa aula High Level Login, que eu chamei de Login Pro. A partir dela, eu tenho certeza que você vai desmistificar, ou seja, vai dessecar controle de usuários para plataformas em cloud, inclusive no Bubble. Voltando aqui, só para finalizarmos essa conversa, eu falei, se você preferir logo mais, na parte da tarde posso gravar um episódio rapidinho do Ajude um Dev implementando este recurso para ti e deixo no YouTube para todos, porque muitas pessoas já me perguntaram sobre este assunto. Então eu acho que deixar esse vídeo público seria algo bem interessante para todos que querem adquirir esse conhecimento. Sem mais delongas, para onde nós vamos? Vamos, quem sabe, ao Bubble implementar isso? Não. Pera um pouquinho.
Antes de continuar, eu acho interessante a gente abordar como é a dinâmica, o funcionamento de um usuário referente à sua sessão no Bubble. Então, se prestarmos atenção aqui, o que acontece? No Bubble, um usuário, certo? Ele tem algumas condições, ou os usuários têm algumas condições. Primeiro, no Bubble ele pode estar na condição de logged in, certo? Ou logged out. E o que acontece nesse caso, né? O Bubble, ele sempre, quando, né, alguém acessa a aplicação, ele gera um usuário temporário e que está então na condição de logged out. E aí, a partir do momento que existe a credencial efetiva, ele transforma esse usuário em logged in, substituindo inclusive aquela sessão temporária em questão. E isso aqui é muito importante, porque quando nós falamos de sessão, então quando nós falamos de sessão, o que precisamos saber disso perante ao Bubble? Primeiro, o Bubble ele tem um controle de sessão no caso, de sessão não, né? De sessão no caso, por navegador, certo? Então não adianta você mudar abas, ele prende a sessão, como a maioria dos aplicativos, em um navegador, perfeito? Então, por mais que você transite entre abas, ele sempre vai entender que existe aquele mesmo usuário. Se você olhar outros portais, outras aplicações, tipo Mercado Livre, por exemplo, que é bem conhecido, é dessa mesma forma que acontece. Bom, então, se você quer testar efetivamente se essa dinâmica que eu vou apresentar vai funcionar, você tem que ter dois navegadores ou dois computadores diferentes, perfeito? Porque aí a gente consegue então prender dados específicos em uma seção de um determinado navegador e corroborar com outra daquele mesmo usuário que está logando. Porque, a princípio, o que o Bubble faz? Ele permite o login de um mesmo usuário, ou seja, a mesma conta de e-mail e senha, em dois dispositivos ou navegadores diferentes. Sim, ele permite. E outra coisa importante que você deve saber é que ele não tem, né, um controle nativo, um parâmetro específico para que você consiga dizer assim, olha, eu não gostaria que um usuário logasse ao mesmo tempo que o outro. Então, esse tipo de recurso aqui você precisa desenvolver no que a gente chama na unha, ou seja, você mesmo precisa desenvolver. Mas ele não é um bicho de 7 cabeças e geralmente ele está centrado em algo que eu chamo de token, mas pode ser diversos outros dados. O importante aqui é você ter um dado relevante e único, né? Um dado único. E aí dados únicos são conhecidos como ID, mas aqui no caso a gente vai dizer que é apenas um dado único, que tem que estar registrado numa base de dados para que você possa comparar efetivamente em sessões independentes, ou seja, navegadores e computadores que estão tentando logar com o mesmo usuário. Então agora vamos efetivamente à ferramenta Bubble, neste caso, para ver como implementar isso, e já te adianto, é relativamente simples. Então vamos lá! Eis aqui o Bubble, certo? E novamente, como alguns já sabem, mas nem todos sabem, o que é isso aí que você está mostrando, Thiago? Isso aqui é uma aplicação que eu construí agora, né, um pouquinho atrás, para ajudar, né, para sanar a dúvida deste colega dev em questão. Como assim uma aplicação você desenvolveu? Sim, eu desenvolvi uma aplicação e inclusive o link dela está aqui neste vídeo para você acessar e ver como eu fiz toda essa dinâmica, se assim você achar necessário. Ela é pública e é um material de estudo e de cópia para que você execute da mesma forma. Então, basicamente, o que você encontra aqui, para quem for testar a ferramenta, certo? Uma tela de login, que se você ainda não tem usuário, você pode cadastrar o seu, digite aí, cadastre qualquer usuário, né? Enfim, qualquer senha, e então você cadastraria esse usuário. A partir deste momento, você pode acessar. Eu vou acessar com outro usuário aqui, porque eu nem lembro daquele que eu acabei de digitar, tá?
Então, eu acessei e o que ele me fez? Ele me jogou para uma página para você, que eu criei para vocês entenderem que houve o login e que então ele estaria entrando no sistema, perfeito? Eu posso fazer o bloqueio do fluxo lá no login, mas aqui eu quis fazer dentro da página, inclusive para apresentar algumas dinâmicas específicas para vocês, tá? Então, olha só, testando a solução. Primeiro teste, abra um outro navegador ao lado deste e efetue o login novamente e veja o que vai acontecer. O comportamento esperado é a sessão anterior deslogar. A sessão anterior seria essa que eu estou vendo aqui. Copie e cole a URL de um navegador para outro e veja o que vai acontecer. O comportamento esperado é que o usuário seja deslogado e direcionado à página de login. Então, o que acontece? Por mais que alguém copie a URL e mande para alguém, o que vai acontecer? Eu estou dizendo aqui que ele vai deslogar o cara, para de repente ele não ficar logando, descobrir que existe essa falha no sistema e ficar mandando a URL com um token lá para um outro usuário, por exemplo. Então, eu vou aqui pegar um outro navegador, certo? Vou pegar essa URL aqui, ó, e vou colar em um outro navegador. Neste momento você não vai conseguir ver o outro navegador, mas o que eu quero te mostrar é o que vai acontecer a partir do momento que eu logar nesse outro navegador. Então eu estou digitando a mesmo login e senha num outro navegador e estou clicando em acessar. Pronto. Olha lá, ele deslogou automaticamente este usuário aqui da sessão anterior. Então a gente pode ver que isso está relativamente funcionando, perfeito? Como eu faço isso? Vamos ao editor do Bubble. Primeira coisa, aqui na estrutura de dado, a única coisa que você vai precisar é ter um campo chamado systoken. Sim, do tipo string, texto, certo? E aí, como que funciona essas dinâmicas para você conseguir, então, passar esse token e fazer as comparações para que, então, você controle esse comportamento de usuário que você define para a sua ferramenta, tá? Primeiro, no botão acessar, você vai logar o usuário. Logo em seguida, você vai modificar, né, o usuário corrente, porque ele já está logado. Tá? E aí o que tu vai fazer? Tu vai fazer um random string, sei lá, escolha 8 caracteres entre números e letras, pode usar tipo o do UID também, 33 caracteres alfanuméricos, por exemplo, tá? E depois você manda ele para a página primeira do sistema, né, com o usuário corrente, que pode ser por parâmetro de URL ou simplesmente não precisa passar no data source da página, porque ele sempre carrega o usuário na seção já, tá? E aí você passa qual é o parâmetro, o token de acesso através da URL. Se você não quiser identificar com um parâmetro tão explícito assim, code, bote qualquer coisa que faça enganar a pessoa, que não é um código, por exemplo, tá? Que não vai adiantar muito também, porque ele vai tentar utilizar outro navegador e não vai dar certo devido às condicionais que você vai criar na própria página terra que recebe o usuário. E aqui então tu diz para ele enviar nesse parâmetro, né, pelo URL, o token do usuário corrente user systoken. Bom, e aí então a gente chega lá naquela página teste ou em todas as páginas da sua aplicação que você quer controlar este fato em questão. E aí o ideal é que você trate essas 4 ações aqui, ó, que estão em verde, vermelho e laranja, perfeito? Então, se o current user token, certo, é aquele que está no URL, você tem o acesso concedido. Se porventura não é, certo, ele vai gerar um outro token temporário nesse exato momento, vai deslogar você e te jogar para index. Então o que acontece? Quando você pegar o seu usuário, o seu URL, certo? O seu URL, e você mandar para outro usuário, quando ele bater o URL lá, ele não vai estar logado. Então, o token não será o mesmo. Então, ele fará o processo de deslogar e mandar ele para index. Mas e se ele estiver logado? Ele vai estar logado e o token vai ser divergente ao que está na URL. Então, ele vai fazer o mesmo processo. Vai derrubar todo mundo e enviar todo mundo para index. Para cobrir ainda
de forma mais eficiente, você pode fazer uma condição presa no usuário deslogado. Ou seja, olha só, se o usuário está deslogado, ele não tem permissão para estar nessa página. Então, independentemente de qualquer condição, já manda ele para index, que seria a página de login. E aí aqui ó, é uma condição de every time, ou seja, do and conditional is true, ou seja, quando essa condição for verdade, a qualquer momento, eu quero que quando um novo token for gerado ou o token não for mais aquele que está no URL, que você faça então o processo de refazer o token, bota um outro token fictício lá, desloga o usuário e manda ele para index. É dessa forma que você controla a sessão unitária por usuário, ou seja, gerando um token de sessão. O Bubble ele praticamente já faz isso através de cookies. Eu não sei por que, por exemplo, ele não teria ainda, ou pelo menos eu não tenho conhecimento, desta função nativa como um parâmetro que ele poderia ter lá no General da aplicação, explicando assim, marque aqui se você não quiser que um usuário possa se logar em 2 dispositivos ao mesmo tempo. Dispositivos dito navegador e computador, no caso. Tá? Mas não para por aí. Agora, se você quer uma solução bem simples para implementar, pense que qualquer um pode pegar lá uma sessão de usuário ou iniciar uma sessão de usuário no seu projeto, certo? Então, se ele vai ter acesso apenas pelo login, ou seja, né, ele não tem como burlar isso, ele não tem links conhecidos para colar no navegador, enfim. Ou seja, pensando no fluxo linear, o Bubble tem uma função relativamente pronta para isso. A partir do momento que você logar o usuário, certo? Você não precisaria dessa questão da dinâmica do token, que na verdade te traz N possibilidades a mais do que só controlar essa parte de sessões. Mas você poderia usar então uma função que está aqui chamada log the user out sessions ou other sessions. E aí, a partir do momento que ele logar, em seguida ele vai identificar então que existem outras sessões e vai derrubar essas outras sessões da aplicação. Se nós formos olhar isso na documentação do Bubble, o que ele fala? Sair das sessões de outros usuários. Essa ação permite, né, que você faça o logout de todas as sessões do usuário atual, exceto aquela em que o usuário aciona esta ação. Esta é uma ação útil para a segurança quando você quer ter certeza de que nenhum outro dispositivo tem uma sessão logada. Se você precisar fazer o logout do usuário da sessão atual, também você pode usar uma ação log the user out after this action, ou seja, após a ação, certo? Então, se você quiser também derrubar o próprio usuário que está sendo logado aqui no caso, você pode fazer isso executando o log the user out. Então, estamos aqui ajudando mais um dev. Se você quer ser o próximo dev a ser ajudado, utilize esse vídeo ou se cadastre na comunidade Digitals ou participe do nosso grupo no WhatsApp, que lá, cara, eu pego aí pelo menos 1, 2 ou 3 vezes na semana uma ajuda específica, né, um pedido de ajuda específico e faço isso que você está vendo aqui. Gravo vídeo ensinando como fazer. E precisa ser só em Bubble? Não. Pode ser em qualquer coisa envolvida em desenvolvimento. Low, no e high code. Pode pedir ajuda e que se naquele momento eu conseguir ajudar você, eu farei um vídeo como este, te explicando a solução e te ajudando com o seu pedido de ajuda. Porque no fim, eu tenho certeza que se eu te ajudar e for efetivo, a sua aplicação vai para frente e lá na frente, quando eu precisar de uma ajuda e eu pedir a você, eu tenho certeza que você também vai fazer de tudo para me ajudar em qualquer questão. Então, se você ainda não segue este canal, cara, curte, compartilha, segue, ativa o sininho, se inscreve, né? Que no YouTube não é seguir, é se inscrever. E venha fazer parte dessa comunidade que tem conteúdos como esse, aonde a gente realmente se ajuda. E como eu disse lá no início, aqui a gente grava o vídeo. Muitas vezes para quem pede. Dá para gravar todos? Não, não dá. Mas a grande maioria a gente grava. Um abraço e até a próxima.